Meninos, então, novamente, bom dia a todos. Tudo bem com vocês? Vamos iniciar a nossa aula. E aí, como vocês devem ter visto, eu deixei umas piadinhas lá no grupo do WhatsApp ontem, né? Ontem e hoje. Hoje eu também coloquei uma agora cedo. Gostaram das piadas? Muito engraçadas, não são? Ninguém gostou da minha piada, não? Vocês entenderam as piadinhas? Ri mais baixo, gente, não é hora de ficar rindo agora, não, tá? Isso, mais uma piada para começar bem a sexta-feira. E aí nós vamos discutir essas piadinhas na aula de hoje. Só vou aumentar a letra aqui para vocês verem. E também vamos fazer na nossa aula de hoje um momento da aula vai ser lá pelo aplicativo Conexão Escola. Tá? Tenho insistido aí no uso desse aplicativo. Alguns alunos de vez em quando entram lá e me chamam, mas hoje parte da nossa aula vai ser pelo aplicativo, ok? Pelo chat, mais especificamente. Então, daqui um pouquinho nós vamos seguir aqui, aí eu vou interromper, vou falar, ó, parou, não vamos ficar mais no Google Meet, pode sair, sai da videoconferência, e aí vai todo mundo lá para o chat, ok? E aí a gente vai fazer algumas atividades por lá. Né? Por que eu estou insistindo nisso? Porque eu sou obrigado, tá, gente? Eu tenho que utilizar esse chat, ele não é uma ferramenta das melhores, né? Ele é bem arcaico, vamos assim dizer, mas é o que o governo mandou usar, então a gente usa e não discute, tá ok? Vou só abrir todas as salas aqui para a gente ir acompanhando. Não sei se vocês viram também, mas ontem eu coloquei lá no grupo da sala e depois eu apaguei, né? Eu coloquei o PET volume 2, né? Já está disponível, inclusive aqui no site do Estude em Casa, né? O PET está disponível tanto no site, o Plano de Estudo Tutorado, volume 2, como no aplicativo. Deixa eu abrir aqui o aplicativo também, e aí eu já mostro para vocês como que ele está lá. Então ele está aqui, ó, Plano de Estudo Tutorado, vocês têm que procurar ensino médio regular diurno, tá? O de vocês é diurno porque é de manhã, durante o dia. Só que é o volume 2. Então ele já está aqui, ó. Ensino médio regular diurno, volume 2. Aí é só você clicar que ele vai baixar o arquivo para você. O mesmo arquivo também se encontra aqui no chat. Vou sair aqui desse chat para me mostrar um negócio. No chat do aluno, tá? Essa aqui é a senha de algum aluno, acho que é o Rian que me emprestou. Aí tá aqui, ó. Você entra no chat, vem PET conteúdo e procura lá embaixo. No celular tá disponível. Tá bem lá no final, tá? Volume 2, mais ou menos aqui, ó. Volume 2. Só que esse é módulos especiais, não é o de vocês. Propedêutico não é o de vocês é esse. Volume 2, ensino médio, segundo ano regular diurno. Clique em ver arquivo, já está disponível o PET. Isso para quem quiser imprimir, né? Para quem quiser ir se organizando. Mas nós vamos começar nele mesmo na semana que vem. Tá? Na semana que vem a gente inicia ele. Só que dessa vez de um formato diferente também. Dessa vez, eu não vou colocar todas as semanas lá, não. Porque fica confuso, principalmente o pessoal do EJA, até que vocês nem tanto. Mas virava um desespero para fazer aquilo lá, e o material não está muito bom, né? Ele não está muito bom. Então, eu vou selecionar o que eu quero que seja feito, tá? Então, a partir do momento que eu postar no Google Classroom, lá no Google Sala de Aula, aí é hora de vocês fazerem a atividade. Enquanto eu não postar, não precisa fazer, não. O bom é que eu estou tendo sorte, porque os conteúdos que o PET está trazendo para a matemática são exatamente os conteúdos que nós iríamos ver em sala mesmo, tá? Arranjo, combinação e permutação, na mesma sequência. Ele não está mudando a matéria, além daquilo que estava previsto. Como está acontecendo com outras disciplinas. Tem disciplina que o professor não está tendo sorte.
Ele planejou tratar de um assunto lá no final do ano e o PET já trouxe agora. Então, eles estão tendo que se organizar. E eu até que dei sorte aqui com relação a isso. Então, nós vamos continuar estudando análise combinatória. Então, a gente vai ver aí permutação, arranjo e combinação. Ok? Dúvidas aí nessa fala inicial? Não? Vou mandar um bom dia aqui nos chats para vocês logo virem. Mandei aqui pro... Eita, que sala é essa? Apagou? Sumiu o histórico, não era para ele ter sumido o histórico, não, era para ele estar aqui. Mas é a vida. Tá bom, não quero mostrar pet. Pronto, vamos para as nossas piadas. Deixa eu ver se alguém tem alguma pergunta aqui. Não? Nem pergunta, nem comentário, nada? Tudo tranquilo? Bom dia, a Manuela já tinha me falado bom dia. Tá bom, então vou para frente, já que ninguém vai comentar. E na aula de hoje também eu vou escolher alguns alunos aí para ir comentando comigo as piadas, porque eu tô com a impressão, quando a gente está dando aula pelo computador assim, a gente fica com a impressão de que tá falando sozinho, né? Parece que não tem interação. Aí eu não consigo ver o rosto de ninguém aqui, dá uma coisa meio solitária. Né, eu nunca fiz isso, mas eu suspeito que alguns alunos façam isso. Vai lá, liga a câmera, entra na sala, liga, fala bom dia, aí desliga a câmera, desliga o microfone e vai dormir. Né, e deixa o professor falando aqui. Eu chamo alguns alunos e eu não vejo a interação. Eu não vejo eles falarem, me responderem. Aí eu suspeito que eles não estejam aqui. Mas vamos lá. Na aula de ontem, nós começamos a falar sobre qual assunto? Fatorial. Muito bem, Giovana. Fatorial. Fatorial, que é o terceiro tópico da análise combinatória, né? Então, lá em análise combinatória, nós já vimos 3 itens. Falei isso ontem de novo e vou repetir. Tá? Nós vimos princípio multiplicativo, também conhecido como PFC, né? Que é o princípio fundamental da contagem. Vimos princípio aditivo, também conhecido como PAC, né? O princípio aditivo da contagem. E agora vamos começar a falar sobre fatorial. Fatorial, tá? É o nosso item da aula aí dessa semana. Vimos que fatorial é uma operação matemática, né? É uma operação matemática que consiste em multiplicar é vezes, né, gente? É vezes, é o produto. Fatorial é multiplicar o número pelos seus o quê? Antecessores. Pelos seus antecessores. Ou seja, pelos números que vêm antes. Até que ponto, até quando eu vou fazer isso? Dentro do fatorial está definido apenas no conjunto dos números naturais. Okay? Quais são os números naturais? São aqueles números que nós utilizamos para contar. 1, 2, 3, 4 e por aí vai. Tá? Há pessoas, né, há matemáticos aí, isso é aceitado dentro da ciência, dentro da área, né, que costuma dizer que o fatorial não está definido no conjunto dos números naturais. Eu, professor José, gosto dessa definição. O fatorial está definido apenas no conjunto dos números naturais. Há professores e há matemáticos que preferem dizer que o fatorial está definido no conjunto dos inteiros positivos, tá? Conjunto dos inteiros positivos. Vai, professor, vai. Os inteiros positivos é a mesma coisa que natural, aí. Tá?
É trocar 6 por meia dúzia. Mas tem um detalhe, né? Porque nessa definição aqui, quando eu digo que o fatorial pertence, né, ele está definido apenas no conjunto dos inteiros positivos, o zero entra, tá? O zero faz parte aqui. Mas o meu entendimento é que zero não é número natural. E o fatorial, ele não está definido para o zero. O que a gente tem, na verdade, é uma convenção, tá? É um acordo, vamos por assim dizer, e aí a gente adota que o fatorial de zero vale 1, tá? Mas isso para vocês não vai discutir tanto. O que é importante desse falatório todo aqui, de estar ou não definido dentro do conjunto dos números naturais, é que não existe fatorial de número negativo. Tá? Vou aumentar a letra aqui, pra vocês me acompanharem. Não existe fatorial de número negativo. Por que que não existe fatorial de número negativo? Isso aqui, gente, não é o fatorial, tá? É um ponto de exclamação. Boa piada, né? Boa piada. Por que que não existe fatorial de número negativo? Pois, pela definição de fatorial, a definição me diz que fatorial é multiplicar o número pelos seus antecessores. Antecessores. Ou seja, aqueles que vêm antes. Se eu aceitar que existe fatorial de número negativo, pensem aqui, ó, menos 3. Fatorial de menos 3, né? O ponto de exclamação ao lado de um número. Como que eu iria calcular isso daqui? Eu teria que fazer menos 3 vezes. Quem que vem antes do menos 3? Antes. Lembrando que a reta do número negativo, ela é o contrário do positivo, né? Então, vai vir menos 4 vezes menos 5 vezes menos 6. E eu seguiria nisso infinitamente. Porque sempre vai ter o antecessor de um número negativo, tá? Vai seguir para 1 milhão, vai ser infinito. Então, não faz sentido dizer fatorial de número negativo. Se isso acontecer, fatorial de número negativo, eu tenho que símbolo mesmo que eu gosto de colocar? Qual seria a resposta aí? O símbolo não existe? Isso, é aquele exim cortado. Onde que está o exim cortado? O professor não sabe, mas vamos achar ele aqui. Aqui, achei. Tá? Símbolo de não existe fatorial de número negativo. Ok? Tranquilo aí quanto a essa definição? Professor, por que o senhor está colocando, já que ninguém fala comigo, eu vou conversar sozinho, né? Eu mesmo vou me perguntando e me respondendo, para deixar minha aula mais divertida. Professor, por que o senhor está colocando esse menos 3 entre parênteses? Porque isso daqui, gente, menos 3 entre parênteses, diferente disso, ó. Tá? Menos 3, fecha parênteses, fatorial, é diferente Adoro digitar no Word, viu, gente? É tão divertido que aí o professor não acha os símbolos. Aqui. Menos 3 fatorial é diferente de menos 3 fatorial. Tá? O que muda, matematicamente falando, nesse conceito aqui do parêntese ou não? Muda que, nesse caso, quando eu tenho o parêntese aqui, ó, eu estou fazendo o fatorial do número que está aqui dentro. Tá? O menos, ele é fatorializado. Não sei se existe essa palavra, não, mas o menos entraria junto no fatorial. Não entra porque a gente já viu que não existe fatorial de negativo. Nesse caso aqui, o menos não faz parte. E menos, aí eu vou fazer o fatorial do 3. Quanto é fatorial de 3? Estou perguntando, se tiver alguém aí, fatorial de 3. 6.
Obrigado, Giovana. Muito 3 vezes obrigado. 2. Só para constar, tá, Giovana? Nunca falte nas minhas aulas, porque eu acho que você é a única que me responde. Você e a Jennifer. A Jennifer chegou atrasada e de vez em quando ela fala comigo aqui, mas. E, né, gente? Então, seguindo. É diferente, tá? Isso daqui, o menos não está fatorializado. Lembra quando a gente trabalhava lá na potência, né? Quando a gente tinha potência, a gente tinha isso também, ó. Quanto é menos. A notação é a mesma, tá? Menos 2 a terceira. Quanto é isso? Menos. Quanto é 2 a terceira? 2 vezes 2, 4. Vezes 2, 8. Tá? Então eu tenho. Não vou pôr isso aqui, não. Vou pôr o contrário. Vou pôr assim, fica melhor. Menos 2 ao quadrado vai ficar menos o 4. Tá? 2 vezes 2, 4. Mas, se eu tiver isso daqui, ó, se tiver entre parênteses, o menos ele é elevado ao quadrado, tá? Então vai ficar menos 2 vezes menos 2. E aí a gente tem 4 positivo. Quando eu ensino isso no ensino fundamental, a gente brinca que o 2 é como se ele fosse um anzol, né? O anzol vem e pesca a cestinha. Aí ele puxa isso daqui. Quando ele puxa isso, quem que vai levantar, né? O peixinho que está aqui dentro. Quem que é? É o 2 e o menos. Tá? Vai todo mundo, porque ele fisgou a cestinha. Nesse caso aqui, ó, o 2 é o anzol. Se ele vem e fisga aqui, ele pega apenas o número e o sinal fica para trás. Tá? Então é por isso que não entra na operação. O mesmo caso para o fatorial, tá? Toda essa falação para ilustrar a ideia de fatorial. Fatorial de números negativos. Fatorial está definido em conjuntos naturais, números antecessores. Relembrando aqui também da aula de ontem, quanto seria outro número que eu estou usando muito, 4. Isso daqui, que é 5 fatorial. É para falar o número inteiro ou só o restante? Você que sabe, mas eu preferiria que você falasse inteiro para explicar da onde surgiu. Tá bom. Então, 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes... Não, deixei, parei. Isso, para no 2, né? Para no 2. Se quiser seguir até o número 1, pode, mas não tem necessidade, porque um elemento neutro, ele não vai fazer diferença nenhuma aqui na resolução do exercício, né? Então, não precisa. Vemos que 5 vezes 4, 20, 20 vezes 3, 60, 60 vezes 2, 120. Então, calcular o fatorial de um número nada mais é do que multiplicar o número pelos seus antecessores, ou seja, aqueles que vêm antes. Giovana perguntou lá no chat ontem, né? Sumiu aqui a conversa do chat, mas ela tinha postado ontem perguntando: e o zero? E o zero? O zero não vai fazer parte do fatorial? Não, o zero não faz parte do fatorial. Por quê? Porque zero não é número natural, nós já discutimos isso, zero não é número, então para. Tô brincando, né, Giovana? Eu sei que você perguntou só porque a gente fez aquele acordo. Jennifer, desliga esse microfone seu que ele tá chiando. Por favor. O zero não entra. Se ele entrasse, ficaria tudo zero. Então o zero não vai fazer parte, a gente para sempre aqui no 2. Primário básico, primário, vamos ver se fez bem feito lá o segundo ano. Quem é, olha o nível da pergunta, hein, gente? Segundo ano fundamental. O antecessor de 8. Quem é o antecessor de 8? 7. Muito bem, 7. Quem é o sucessor? Quem é o sucessor de 14? 15. 15. Muito bem, gente. Vocês fizeram o primário bem feito. Gracinha. Vamos para frente. Agora, suponho, nós vamos pensar, ampliar aí a nossa concepção daquilo que é número. Quem é o antecessor de 8? É o 7. Ora, eu sei que o antecessor de um número,
aquele que vem antes, nada mais é do que o próprio número menos 1, ok? Então, eu sei que 7 nada mais é do que o 8 menos 1, não é isso? Então, esse é o conceito de antecessor. Quando eu tenho antecessor, eu tenho que pegar o número e subtrair 1. Quem é o antecessor de 283? Antecessor de 283. O que eu tenho que fazer? 283 menos 1 é 282. Esse é o antecessor. Então, eu subtraio 1. Na ideia de sucessor, o sucessor de um número é aquele que vem depois, é aquele que sucede. Ou seja, é o próprio número acrescido de 1. Então, ó, quem é o sucessor de 14? É o 14 mais 1. Nossa, meu Deus, levantei 7 horas da manhã para falar essas baboseiras, para ver esses treinos de primário. É, gente, a vida é assim. Falar, mas fazer o quê? Por que que eu estou falando isso? Porque nós vamos generalizar essa questão do número. Ao invés de eu falar em número, eu vou substituir por uma letra qualquer, tá? Mas uma letra qualquer, mas que vai ser sempre N. Por quê? Porque a gente gosta de usar o N, então vai ser o N. Porque N remete número natural. É por isso que a gente utiliza o N com mais frequência. Esse N representa um número qualquer. Quem é o antecessor de N? Vou colocar quem é o sucessor desse lado. Quem é que vem depois de um número qualquer? 1. É 1 ou 2? Acho que é 2. Não, mas pensa assim, ó, eu tenho N. Tem que ser o. Quem que vai vir aqui na sequência? Antecessor. O sucessor. Vai ser N mais 1. N mais 1, porque é o sucessor direto. Quem é o segundo sucessor? O sucessor do sucessor. N mais 2. Ok? Próximo. N mais 3. Isso, e aí a gente segue nisso infinitamente. Esse, vou até colocar aqui, ó, são os sucessores de N. Sucessores de N. Beleza? Agora vamos para o contrário. Quem são os antecessores de N? São os antecessores de N. Quem são os antecessores de N? Ó, pensa aqui. Menos 8. N É o menos próprio 8 menos 1. Pode falar, quem começou a falar? N menos 1. N menos 1. N menos 2. Tem que falar o N, Giovana. N menos, N. N menos N 2. menos 3. Isso, e aí a gente segue infinitamente à esquerda, né? Para os números negativos. Chega! Já falei as definições que eu queria, tá? Acho que era só isso mesmo, não tô lembrando se tem mais alguma. Só para fins de esclarecimento, né? Porque os que eu já falei ontem, mas eu vou repetir. Quanto é 0 fatorial? 1. Por quê? Eu não lembro. Por definição. É algo que não se justifica. Por definição. Quanto é 1 fatorial? 1 fatorial, quanto é? 1. Por quê? Por definição. Muito bem. Quanto é 3 fatorial? 6. Por quê? Porque multiplica pelo antecessor dele. Muito bem, muito bem. Achei que você ia falar por definição também, né? Mas tá espertinho. Se eu tivesse uma continha que fosse assim, ó. O que eu teria que fazer? Quanto que é o resultado disso? Quanto é 4 fatorial? 24.
24. Quanto é 0 fatorial? 1. Portanto, vai ficar 24 menos 1, 23. Vamos para as piadas engraçadas, para a gente rir e discutir as nossas piadas de ontem. Olha que legal essa piadinha. Nossa, Joãozinho, que vergonha. Sabe quanto você tirou na prova? Você tirou 3. Ponto de exclamação. Ponto de exclamação. Aí o que o Joãozinho responde? Tá bom, professor. Pelo menos estou na média. Entendeu? Estou na média. Por quê? Porque 3 fatorial lá na cabeça do Joãozinho, como o Joãozinho ele é bom de matemática, ele lembrou que 3 fatorial é igual a 3 vezes 2, que é igual a 6. Então ele está na média. Aí ele pega e manda a professora estudar fatorial. Divertido. Segunda piada do dia. A professora falou: parabéns, Ritinha, você tirou 10. 10? O que tem aqui? Um ponto de exclamação. O professor, esse ponto de exclamação é simplesmente uma interjeição, né? Uma surpresa. Você tirou 10. Mas na matemática nós vemos que esse ponto de exclamação é fatorial. Aí o que o Joãozinho responde? Ô, louco! Assim ela já tem ponto para terminar a faculdade. Entendeu? Muito bom. Por quê? 10 fatorial. Quanto é 10 fatorial? Um valor alto, né? 10 fatorial, ó, vai dar 3.628.000. Então significa que a Ritinha tem 3.628.000 pontos. É suficiente aí para terminar até, eu acho, um doutorado. Terceira piada do dia. Gente, para de rir, eu sei que é tudo muito engraçado. Nossa, Pedrinho, estou muito chateada. Você saiu muito, mas muito mal na prova. Você tirou 0. O que o Joãozinho intrometido responde? Para de caô, professor. Nem foi tão ruim assim. Pelo menos ele não zerou. Por que ele não zerou, gente? Por quê? Alguém me explica a piada aí. Depois que Fatorial de 0 é 1. Muito bem, Giovana, muito bem. Acho que você não gostou muito da piada, não, Giovana? Super engraçado. Que bom. Última piada. Essa aqui ela é mais complexa. Acho que não são todos que vão entender ela, não. Mas vamos lá. A professora entra na sala, vingança da professora. Bom dia, turma. Joãozinho, me faz um favor? Aí o Joãozinho responde, claro, professor. O quê? Aí a professora diz, suponha que exista fatorial de número negativo. Vai lá fora e só volte quando encontrar o fatorial de menos 2. Tá? Nesse sentido. Fatorial de menos 2. O que o Joãozinho responde? Surpresa, entendeu? Nossa, passarei a eternidade calculando e nunca mais voltarei. Aí a professora debochada, é você quem está dizendo? Eu não entendo nada sobre fatorial. Muito boa a piada também. Por que aqui, né? Porque o fatorial de menos 2 seria menos 2 vezes menos 3 vezes menos 4 vezes menos 5 até o infinito. Ou seja, ela nunca mais quer ver o Joãozinho. Gente, é ruim, eu entendo, porque eu estou explicando a piada. O legal é quando você lê ela pela primeira vez e entende. Aí você acha muita graça. Adiante. Coloquei lá para vocês fazerem. Ninguém tem dúvida sobre fatorial, né? Não, nem comentário, nem sugestões. Isso. Coloquei para vocês fazerem lá no Classroom, tá? Um exercício para fazer agora. Então, entra lá na salinha de vocês, sala qualquer, aqui, segundo 2. Atividades. Vai lá em matemática, lá embaixo. Ontem eu estava explicando para alguns alunos lá, que estão atrasados, né, que estão chegando agora, e eles falando que tem muita coisa de matemática. Nossa, é muita coisa, não sei o quê. Gente, não é muita coisa. Parece muita coisa, mas é, por exemplo, aula. Não precisa fazer nada, aqui é só a aula do YouTube, é só assistir se você quiser. Complemento. É o arquivo que está com a correção do exercício. Então não precisa fazer. Você tem que atentar quando tiver exercício, tá? Exercício e atividade. Exercício e atividade. Tá vendo que muda até o símbolo aqui, ó? Ele fica um caderninho com umas linhas, tá? Isso significa que você tem que fazer. Então clica em exercício fatorial. Clique no link abaixo e responda os exercícios. Não precisa fazer um caderno. Apenas responda o formulário. Você vai clicar aqui, ele vai abrir o formulário. Põe seu nome, põe seus dados, tá? Eu coloquei aqui o nome de alguns alunos na sala, tá, gente? Porque o povo às vezes não sabe qual sala que é de quem, ó. Então, segundo um da Giovana e do Guilherme, do Márcio e da Cássia, da Franciele e do Charles.
São nomes aleatórios, só porque eu me lembrei mais rápido desses nomes, mas só para identificar a sala. Se tiver, quando terminar de responder, volte aqui na tela do seu celular. Lembra que tem uma setinha para cima? Vai naquela setinha para cima, puxa ela como se você fosse enviar uma foto, né? Você puxa ela e marca como finalizado, tá? Marca como finalizado, porque aí vai chegar para mim aqui que você fez o exercício. Aqui, ó. Quando você termina, vai aparecer aqui o link. Tá? Não sei se vocês estão vendo, mas tá vendo. Vai aparecer o link aqui, exercício fatorial. Responde lá, fez. Terminou, volta aqui, exercício, puxa essa setinha para cima e clique em marcar como concluído, tá? Porque aí vai mudar o status da atividade. Terminou de fazer esse exercício, que é bem rapidinho, vocês vão ver que é bem fácil. A gente vai entrar no chat do Conexão Escola. Vocês não vão voltar mais para o Google Meet. Entra lá no chat do Conexão Escola e aí a gente vai conversar por lá. Tá? Quando você terminar, você pega e me responde. Professor, terminei. Tá? Aí a gente vai conversando pelo chat. Tranquilo? Dúvidas? Não. Jennifer? Não? Isabela, fala comigo. Não. Você está dormindo? Deve ter dormido. Professor. Hã? Ah, tá aí. Saudades de vocês, gente. Saudades de todos vocês, tá? Então, a gente se encontra lá no chat do Conexão Escola. Podem sair daqui. Eu vou deixar a aula correndo, porque eu estou gravando a aula. Eu tenho que marcar os meus 50 minutos de aula. Mas vocês podem sair, tá? Sai. Tchau. E vai lá pro Google Sala de Aula. Que linda essa forma. Sai! Que horror! A gente encontra Acordou raivoso no hoje? chat. Pedindo desse jeitinho, sai.
Isabela, entra lá no chat e me responde por lá. Isabela, tá me ouvindo? Oi, professor.